Se você não assistiu a série Bridgerton e odeia spoiler, sai desse vídeo, vai assistir a série, mas depois volta aqui nesse vídeo pra gente debater nos comentários. Volte mesmo. Se você já assistiu a série, vem então pra esse vídeo. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos. Olá, gente! Bem-vindas ao canal do Di. Hoje, como eu já disse, eu quero falar sobre a série Bridgerton, porque, menina, que série, né? Que série. E então, se você não conhece esse canal e está chegando aqui por causa desse vídeo, eu te peço para conhecer o canal como um todo. Se gostar desse vídeo, se inscreve nesse canal porque é importantíssimo. Deixa o seu like durante o decorrer aí do vídeo. Deixa os seus comentários sobre a série, sobre o que eu tenho a dizer, e se inscreve porque esse engajamento é importante. Não me conhece o Adodi, vai me seguir nas redes sociais, vai saber quem é essa pessoa que está falando contigo nessa tela, e inclusive tem posts exclusivos para lá também. Eu quero fazer um vídeo sobre essa série, estou fazendo isso aqui porque eu gostei da série, mas algumas coisas me incomodaram bastante e eu quero trazer elas aqui ao público, não é mesmo? Então, assim, já pra ir, falando da série, eu queria já fazer um elogio, porque eu acho que a série tem uma coisa interessante, que ela é muito envolvente. Ela te prende e você assiste um episódio e já quer assistir o outro, e assim, eu só não maratonei tudo de uma vez porque eu fui me vigiando, porque eu precisava fazer outras coisas, porque eu moro sozinho, né? Mas eu assisti em 3 dias, no primeiro 2 episódios, no segundo assisti 4, depois mais os outros 2 que faltavam, completei os 8 assim rapidinho. Mas tem gente que assistiu numa sentada, menina. Essas pessoas, ai ai. E essa série tem essa coisa de ser rápida para contar a história, mas não ser preguiçosa, não ser muito lenta. Eu acho que a velocidade vai no ritmo certo e ela te conquista, assim. Então, se você tá aqui, não assistiu e gosta de spoiler, eu vou contextualizar pra gente pensar aqui depois as coisas que eu quero pensar. Ela é baseada nos livros Os Bridgerton, da autora Julia Quinn. Ela foi criada pelo Chris Van e produzida pela Shonda Rhimes. Essas duas pessoas que estão aparecendo na tela são responsáveis pela série. E a série basicamente se passa no século XIX, porém não retrata a realidade, tá? Mas se passa no século XIX ali do Reino Unido, da Inglaterra, se inspira nas questões daquele tempo, como alguns valores da monarquia, as ideias de casamento, as questões relacionadas às opressões em torno e sobre as mulheres, enfim. Mas é importante lembrar que se inspirar em um contexto histórico não é retratar a realidade, tá bom? É diferente. Prova de que a série não retrata a realidade é que lá naquele contexto da série, naquela Inglaterra que a série apresenta, os personagens negros e brancos estão vivendo em posições de poder parecidas, assim, eles têm igual situação social, tanto que você tem uma rainha negra, que é a rainha Charlotte, você tem um duque, que é o Duque Simon, e aí você tem várias pessoas, tanto negras quanto brancas, vivendo em posição de poder parecidas, assim. O que não era a realidade do Reino Unido no século XIX. Longe de ser. Mas não tem problema brincar com a realidade, inclusive muito interessante isso. Só que eu fiquei um pouco incomodado com essa tentativa de brincar com a realidade, porque acabou, pra mim, não dando muito certo na série. E já começando a trazer algumas questões que eu quero falar sobre a série, é que, por exemplo, o criador da série, Chris Van, disse que esses atores e essa quantidade de personagens negros trazidos para a série não foram só para colorir a série, mas sim para que esses personagens tivessem uma história própria, que tivessem uma importância para a história. E aí ele vende, e a própria Netflix vende a série com a ideia de diversidade, de que é uma série que também tem diversidade. Só que eu fiquei incomodado porque, no final das contas, para mim, essa diversidade não se realiza e não se concretiza como eles dizem que querem realizá-la. Como assim? Os personagens negros dessa série, e esse é o meu grande incômodo aqui com as questões relacionadas à negritude e aos personagens negros, não são necessariamente tão importantes assim quanto eles dizem ser. Vou citar 3 personagens negros aqui da série: a Rainha Charlotte, o Duke Simon e a Lady Dunbury, acho que é assim que se pronuncia. Lady Dunbury é a mulher responsável por fazer o Simon superar a gagueira que ele tinha na infância. E aí, por que o meu incômodo está nesses 3 personagens? Vou deixar o Simon por último. Vamos pelas outras 2. Primeiro de tudo, quero destacar que, assim, é óbvio que não dá pra fazer a série fazer todo mundo ser protagonista e todo mundo ter o mesmo destaque que o protagonista. Já tá muito evidente que a Daphne é a protagonista dessa série, porque tudo é muito em torno dela, mas isso não quer dizer que você tenha que abandonar a história de alguns outros personagens. Não que obrigatoriamente você tenha que se aprofundar muito na história deles,
Mas quando você vende a ideia de que os personagens negros da sua série são importantes para a história, tem que se concretizar ali na realidade, amor. Mas não foi isso muito que eu vi, não. Como assim? Por exemplo, a Rainha Charlotte, na minha visão, na minha perspectiva, ela não é uma personagem tão importante assim. Ela é uma pessoa que aparece muito mais como uma personagem cômica, e o momento de maior seriedade da personagem é justamente quando ela tem que lidar com a Daphne e com o casamento da Daphne e do Simon. O momento de maior seriedade, de maior importância da rainha na série é quando ela se encontra com o Daimon e com a Daphne para falar sobre o casamento e autorizar o casamento deles, assim. Então lá dentro, em alguns momentos eu falei Daimon, mas é Simon, tá? Porque, enfim, na hora de nem perceber. A rainha não tem um peso muito grande na história. E aí, lembrando que, assim, uma coisa é o mundinho deles lá, entre eles personagens. Naquele mundinho, a rainha é a pessoa mais importante do reino. Mas a história contada pra gente não mostra a rainha como uma personagem importante. Ela é mais uma personagem cômica, que aparece aqui e ali, que faz a gente rir um pouquinho, que fica perguntando se o rei já morreu, se já morreu, se já morreu. E aí, o momento mais sério dela é quando tem que lidar com a Daphne. A Lady Dunbury, que eu acho que é assim que se pronuncia, ela não tem uma história própria. Toda a história dela está ligada ao Simon e ligada a ajudar o Simon a superar a gagueira na infância e agora ajudar ele a resolver problemas da vida adulta. Você não sabe muito bem quem é essa mulher, de onde ela veio, quem... Gente, a rainha do mesmo jeito. De onde ela veio, quem ela é, meu Deus do céu. Como assim? Como ela virou rainha? Tá, ela casou com o rei, mas... Meu Deus, eu quero saber mais dela, sabe? E aí vamos pro Simon. O Simon, de todos os personagens negros, ele é o mais importante da série. Ele é um personagem de destaque, isso é evidente. Porém, na maior parte do tempo eu fiquei com a impressão, lembrando que eu estou falando tudo isso porque eu já fui pra série com a ideia vendida por quem produziu ela, tá? E aí o Simon, na maior parte do tempo, na minha visão, está ali para servir de apoio para contar a história da Daphne. Ele tem uma história que é dele, tem a questão do pai, né, na infância, maltratar esse filho, tem as questões que ele tem sobre ter filho e tal. Mas na maior parte do tempo ele está ali para ajudar a contar a história da Daphne, para ajudar a Daphne a se reerguer, para ajudar a Daphne a ser uma mulher mais vista e ter mais pretendentes ao casamento. E aí a Daphne quer ter filhos e no fim das contas a Daphne vai se organizando para fazer esse homem conseguir isso, dar esse sonho a ela, que é ter uma família. E fica muito nisso. O Daimon, diferente dessas outras personagens que eu já citei, tem uma história própria, óbvio. Mas ele, na maior parte do tempo, tá tão ligado a Daphne, que parece que é só pra contar a história dela, sabe? Tipo, vamos dar importância pro Simon, mas a grande questão dele é ajudar a contar a história da Daphne pro público. Outra coisa que revela como o destaque da história é da Daphne é que quando você vai, e eu observei isso, observar os comentários das pessoas que assistiram a série sobre os personagens, os comentários sobre o Simon é sobre a beleza do ator. Ele é belo mesmo, maravilhoso. Mas é sempre sobre o quanto ele é belo, porque ele é sempre muito tratado nesse lugar da beleza, e principalmente do ator. Já quando as pessoas vão comentar sobre a Daphne, elas comentam sobre a história da Daphne. Ai, gente, com essa impressão pra mim. Eu vi um comentário que uma pessoa diz assim, no Twitter, inclusive, é uma série que se vende como colorida, mas que no final das contas é uma história de amor de uma mulher branca. Era muito sobre isso, e eu pensei exatamente isso, assim. E aí, o meu incômodo é esse. Se você vende uma ideia de uma diversidade na série, personagens negros vão ter uma importância para a série e que eles não vão estar lá só para preencher uma cota de oh meu Deus, precisamos de personagens negros, esses personagens precisam de uma importância de fato, porque eu não fui convencido dessa importância. Para mim, se tira a Rainha Elizabeth e se tira a Lady Dunbury, não vai fazer falta, porque elas não foram tão importantes para a série. O Simon, se você tirar da história, vai ter um peso, porque ele é importante, mas ele não é tão importante, por exemplo, quanto a Daphne. E aí, assim, repito, não precisa fazer de todo mundo um protagonista, mas acabou caindo no estereótipo de outras produções. A Rainha Charlotte não é uma personagem importantíssima para a história, por exemplo. E eu senti falta disso, porque, nossa, gente, uma rainha negra. A ideia de ter uma rainha negra na série é muito legal. Eu achei muito legal. Só que, no final das contas, ela ficou ali só para fazer a gente rir em alguns momentos. E rir, assim, em momentos de segundos, que ela aparece rápido, né? Ela aparece bem rápido em algumas cenas. E aí, quando ela mais aparece, é quando ela tem que lidar com o casamento da Branquinha. Porque essa coisa de pensar a Inglaterra
né, reinventar a Inglaterra e pensar que pessoas negras e brancas estavam em posição de igual poder, e aí a série, né, produz essa história pra gente, essa ideia é interessante, poderia funcionar muito bem, porque aí você está reinventando a Inglaterra nas artes, né, liberdade artística. Só que aí na prática, quando você vai assistir a série, só tem um personagem negro realmente importante. Só tem um personagem negro realmente importante. Você tem a Marina Thompson, que é uma mulher que engravida e tem vários problemas, e aí ela quer se casar, mas aí vai tendo... Enfim, a história dela é legal, ela é uma personagem que, por exemplo, eu acho que vai sendo desenvolvida de forma legal. Aí você tem um lutador, que é amigo do Simon, que é um homem negro também, e aí a história dele não é muito contada, enfim. Mas no final das contas, o que eu quero dizer é que a maior parte desses personagens negros estão ali na história, mas, enfim, não são tão importantes quanto, por exemplo, a Daphne, quanto a Eloise, por exemplo. Porque a série queria trazer essa ideia de brincar com essa realidade e mudar, né, reinventar a Inglaterra do século XIX e trazer negros e brancos em posição social parecida. Uma outra ideia que poderia, na minha opinião, funcionar melhor, que seria bem mais interessante e bem mais curioso, por exemplo, seria reinventar de vez a Inglaterra e produzir uma série, por exemplo, só com personagens negros. Desde a rainha até a Daphne, até todos os outros personagens serem negros. Isso seria, para mim, curiosíssimo e seria maravilhoso, porque você estaria brincando de uma forma muito legal com a realidade do nosso passado, assim. Você estaria brincando com a realidade de uma forma muito legal, trazendo essa liberdade artística. Porque ter uma série Bridgerton falando sobre a Inglaterra, não retratando a realidade, claro, mas falando de alguma forma sobre a Inglaterra, só com personagens negros, é diferente de contar a história do Egito, por exemplo, com uma Cleópatra branca. Porque é diferente porque a história já deixou muito evidente para todo mundo, a história enquanto conhecimento e disciplina, que a Inglaterra é um país feito de poderio branco, onde as pessoas brancas dominavam aquela região, e enfim, a história daquele país foi muito contada pra gente. Enquanto isso, a história negra, né, e a história dos não brancos no Egito sempre foi muito apagada. Então é diferente produzir uma Cleópatra branca e de produzir uma série, por exemplo, como Bridgerton, só com personagens negros. E aí seria bem interessante uma série Bridgerton só com personagens negros, porque aí faria muito mais sentido esse discurso de nossos personagens negros, eles têm uma importância para a história. Esse foi meu grande incômodo com a série, assim. Eu acho que ela vem de uma ideia de diversidade que se realiza na quantidade de personagens negros, que não são tantos assim. Eu achei que ia ter tipo metade do elenco negro, mas não é não. Mas pelo menos tem uma quantidade até legal de personagens negros, porém, boa parte deles não são tão importantes quanto a série vendeu a ideia de que eles eram. Porque o próprio Chris Van, vou até deixar link na descrição, fala de que esses personagens estarão lá para ter uma importância para a história. E aí quando eu terminei a série eu falei, gente, essa história é uma história da Daphne e todos os outros personagens são personagens que têm umas historinhas próprias, mas que no final das contas estão ajudando a contar a história da Daphne. Decepção. Queria saber muito mais da rainha, queria saber muito mais da Lady Dunbarry. Pode ser que nas próximas temporadas isso seja resolvido. Vamos aguardar. Eu estou falando aqui tudo relacionado à primeira temporada. Mas no final a história é uma história que é interessante, tem histórias legais, tem tramas legais. Eu fiquei envolvido na história. A história da Daphne é legal. Eu não tenho problemas com a personagem Daphne. Acho ela uma personagem incrível e envolvente. O meu problema é com a ideia vendida que pra mim não se realiza. Vendem uma diversidade que no final a maior parte dos personagens negros não tem a importância que eu esperava que eles teriam. Assim. Alguns nem têm história própria, por exemplo. A Lady Dunbarry não tem uma história própria, ela tá toda ali pro Simon. E a Rainha Charlotte, ela tem uma coisa ou outra, mas... Enfim, é isso. Não odiei a série, antes que alguém fale alguma coisa, eu gostei da série, só que assim, gente, eu tenho direito a ter meus incômodos, né, por favor. Se você concorda ou tem coisas a acrescentar ou a questionar, deixa nos comentários, dá a sua opinião sobre a série, diz o que você achou e vamos comentar sobre essa série. Vai lá assistir se você ainda não assistiu e deixa seu comentário aqui depois sobre o que você achou dela, tá bom? E aí se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreve, deixa o seu like, vai me seguir nas redes sociais e bora continuar conversando nos comentários. Até o próximo vídeo. Beijos.